Vamos iniciar nossa terceira aula de geometria analítica. Nesta aula iremos abordar circunferência e iniciaremos as cônicas com elipse. Vamos iniciar com o estudo da circunferência. Vamos considerar C um ponto do plano com coordenadas x0, y0 e R um número positivo dado. O lugar geométrico dos pontos P, de coordenadas x e y do plano, que distam R unidades desse ponto C, é a circunferência com centro C e raio R. Usando essa definição de que todo ponto do plano cuja distância até esse ponto C está a uma distância R, obtemos a equação cartesiana da circunferência, na sua forma reduzida. Então, se você pegar um ponto P de coordenada x, y, aqui qualquer, para ele estar na circunferência, ele tem que satisfazer essa equação. X menos x0 ao quadrado, mais o y menos o y0 ao quadrado, tem que ser igual a r ao quadrado. Então, todo ponto xy satisfaz essa equação. É um ponto que está na circunferência, centrada no ponto C, de coordenada x0 e y0, e de raio R. Para desenvolver essa fórmula, o que se usa é simplesmente a definição de distância. No caso, a distância do ponto P ao ponto C. A distância entre dois pontos, eu vou igualar a R, que é exatamente o raio da circunferência. Se essa distância é igual a R, então, para eu calcular a distância de P a C, como é que eu faço? Eu tomo a raiz quadrada, o x do ponto P, menos o x do ponto C, eleva ao quadrado, mais o y do ponto P, menos o y do ponto C, eleva ao quadrado. Isso tem que ser igual a R. Então, se eu pegar essa última expressão e elevar ao quadrado, eu obtenho exatamente a equação da circunferência, na sua forma reduzida. Nós podemos reescrever a equação da circunferência de uma outra forma. Então, se nós pegarmos a equação reduzida da circunferência, que nós vimos anteriormente ser assim, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, se nós desenvolvermos, expandirmos esses quadrados, aqui o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu vou desenvolver o segundo quadrado aqui, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Repito aqui o r ao quadrado. Aqui eu vou repetir o x ao quadrado, o y ao quadrado eu vou colocar aqui mais próximo do x ao quadrado. Tá? Aqui eu tenho menos 2x0 x e vou ter, já peguei esse fator, já peguei esse, agora vou pegar esse aqui, ó, menos 2 y0 y, tá? E o que sobrou foi o x0 ao quadrado, esse aqui, mais o y0 ao quadrado, e eu vou passar o r ao quadrado para o primeiro mínimo, então fica menos r ao quadrado igual a 0. Então, note o seguinte, que ao expandir a equação da circunferência, eu tenho uma equação desse tipo aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais um certo valorzinho vezes x. E no meu caso aqui, esse valor que está fazendo o papel do A é o menos 2x0. Aí mais um outro valorzinho vezes y. Nesse caso aqui, que faz o papel do B é o menos 2y0. Mais um terceiro valor independente, C, que é esse aqui, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado, igual a 0.
Então, a equação da circunferência, depois que eu desenvolvo a partir da equação reduzida, obtendo uma equação, portanto, desse formato aqui, a gente chama de equação geral da circunferência. A gente vai ver, no próximo exemplo, como obter da reduzida para a geral, que foi o procedimento que nós fizemos agora, só que de forma mais genérica possível. Mas nós podemos também transformar a equação de uma circunferência da sua forma geral para a forma reduzida. E o método é simplesmente por completamento de quadrados. Por exemplo, escreva as equações geral e reduzida da circunferência de centro C, de coordenadas menos 1, 1 e raio 3. Então, no caso da equação reduzida, lembrando, é você pegar x menos a abscissa do centro, que é menos 1, elevado ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, nós temos aqui que fica x menos o menos 1 fica mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, 9. Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência centrada no ponto menos 1, 1 e raio 3, certo? Note que quando a circunferência está na sua forma reduzida, é bem mais simples nós identificarmos as coordenadas do centro e o seu raio, porque ele é de aplicação imediata na fórmula. Agora, como é que nós obtemos a equação geral? Desenvolvendo a equação reduzida, no caso, elevando esses quadrados. Então, aqui, se nós elevarmos ao quadrado, então fica o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Agora, desenvolvendo o segundo quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, igual a 9. Vou repetir esse x ao quadrado. O y ao quadrado eu coloco aqui próximo do x ao quadrado. Aí eu tenho aqui o 2x, tá? Repito, menos 2y. E os termos independentes, que é 1 mais 1 dá 2. Aí fica 2 menos 9, que o 9 passa para o lado esquerdo. 2 menos 9 fica menos 7, igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral, tá? Essa aqui é a equação reduzida. E essa aqui é a equação geral da circunferência. Então, o que nós obtemos foi da equação reduzida obter a equação geral, tá? Mas eu comentei que a gente pode fazer o contrário, né? Dado uma circunferência da sua forma geral, como obtê-la da sua forma reduzida? Porque é mais simples identificarmos o centro e o raio da circunferência como ela está na forma reduzida. Embora também, pelo slide anterior, dá para nós sabermos, sabendo dos coeficientes aqui de x e y, e do termo independente aqui, saber as coordenadas do centro e do raio, tá? Mas se torna bem mais claro quando a circunferência está na sua forma reduzida. A ideia é simplesmente completar o quadrado, tá? Então, vou repetir aqui a equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y menos 7 igual a 0. Então, como é que eu obtenho a forma reduzida a partir da geral? Primeiro passo, né? É você colocar aqui o 2x próximo do x ao quadrado, né? Os termos que contêm x próximo dos que contêm x e os que contêm y próximo dos que contêm y, certo? O ideal é fazer isso aqui inicialmente. E o termo independente você joga lá para o lado direito, certo? O primeiro passo é fazer
essas adequações, tá? O segundo passo é nós escrevermos esse termo aqui, x ao quadrado mais 2x, como um quadrado perfeito, tá? Como no caso aqui, eu vou escrever como x mais alguma coisa ao quadrado, certo? Essa coisa que eu vou colocar aqui, uma dica, é sempre metade desse valor aqui. Porque na hora que eu desenvolvo um quadrado perfeito, eu faço o quadrado primeiro, aí mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, o que eu vou colocar aqui, ó, é um valor sempre metade desse. Então, no caso aqui, a metade de 2 é 1. Então, eu vou colocar x mais 1 ao quadrado. A mesma ideia eu vou proceder com o termo y. Eu repito esse mais. Aqui eu vou colocar y, como aqui é menos, eu vou ter menos aqui, menos alguma coisa aqui ao quadrado. Novamente, essa coisa que eu vou colocar aqui é sempre metade dessa aqui. Então, como aqui é 2, metade é 1. Então, fica y menos 1 ao quadrado. Tá? Igual a 7. Mas note que ainda falta alguma coisa aqui. Porque x mais 1 ao quadrado, além desses fatores x ao quadrado mais 2x, ele tem o fator 1 ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Aqui a mesma ideia, o y menos 1 ao quadrado, além dos fatores y ao quadrado menos 2y, ele tem o fator 1 ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Então, o que eu tenho que fazer agora é pegar, já que foi adicionado aqui esses fatores, 1 ao quadrado e 1 ao quadrado, eu tenho que pegá-los e acrescentar eles também do lado direito, para que a equação continue sendo verdadeira. Certo? Então, feito isso, acrescentando 1 ao quadrado também do lado direito da equação, então eu vou obter a equação reduzida da circunferência, que é x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 7 mais 1 dá 9, igual a 9. E realmente bate com a equação reduzida. Nós podemos também escrever a circunferência segundo a equação contendo um parâmetro, né? Ou seja, escrever uma equação paramétrica para uma circunferência. Por exemplo, nós podemos considerar o ângulo T como parâmetro. O ângulo T é o ângulo formado entre os vetores CP, onde C é o centro da circunferência, P é um ponto de coordenadas x, y da circunferência. Então, o ângulo entre o vetor CP e o vetor U. O vetor U é esse vetorzinho aqui, tá? O vetor unitário na direção positiva do eixo x. No caso, é o vetor 1, 0. Na verdade, é o ângulo entre o vetor CP e qualquer vetor contendo essa mesma direção e sentido desse vetor U, certo? Nesse caso, as equações paramétricas dessa circunferência, de novo, equação paramétrica de uma circunferência centrada no ponto C, de coordenadas x0, y0 e de raio R, tá? É dada por x igual a x0 mais r cosseno t e y igual a y0 mais r seno t, onde novamente t é o ângulo formado entre o vetor CP e essa direçãozinha horizontal do eixo x, né, no sentido anti-horário, tá? Uma forma de você justificar essas equações paramétricas, né, é usando simplesmente essa definição, né, de que o ângulo T é um ângulo formado pelos vetores CP e o vetor U, de coordenadas 1, 0.
Então nós vimos que o cosseno de um ângulo entre dois vetores, né, no caso o cosseno de t, é você pegar o vetor CP, ele tem coordenadas x do P menos o x do C, y do P menos o y do C. Então essas são as coordenadas do vetor CP. O cosseno do ângulo entre o vetor CP e o vetor U, de coordenadas 1, 0, ele é tal que o produto escalar dos dois vetores, então se eu fizer o vetor CP escalar o vetor U, dá simplesmente x menos x0, né, porque é esse vezes esse, que dá x menos x0, mais esse vezes esse, que é 0. Então é simplesmente x menos x0, dividido por o módulo do vetor CP. O módulo do vetor CP, tá, é o comprimento do vetor. O comprimento aqui do vetor CP é exatamente o raio. Então, o módulo do vetor CP é o raio. Aí, vezes o módulo do vetor U. O vetor U, ele é um vetor unitário, ele tem módulo 1. Então, fica R vezes 1 e simplesmente R. Então, daqui você obtém que, multiplicando, x menos x0 vai ser igual a R cosseno t. Portanto, o x é x0 mais R cosseno t, de onde nós obtemos a expressão em x da equação paramétrica. Para obter a expressão em y, você pode proceder de algumas formas. Uma forma é você pegar, por exemplo, a identidade trigonométrica, que cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo é 1. Se você pegar essa identidade trigonométrica, tá, e multiplicar por r ao quadrado, então fica r ao quadrado cosseno ao quadrado de t, mais r ao quadrado seno ao quadrado de t, isso é igual a r ao quadrado. Se você colocar aqui r ao quadrado cosseno ao quadrado, isso aqui é exatamente x menos x0 ao quadrado, ó, olhando para cá. Olhando para uma linha antes da equação em x. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu obtenho exatamente x menos x0 ao quadrado. Aí mais, aqui é r seno t ao quadrado, certo? Igual a r ao quadrado. Aí note então que se eu olhar para essa equação e a equação reduzida da circunferência, que é essa, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado, então, eu tenho que esse r seno t tem que ser exatamente y menos y0, certo? Então, esse r seno t é exatamente y menos y0. Ou y menos y0 é igual a r seno t, tanto faz. Mas daqui eu obtenho então que o y é exatamente y0 mais r seno t, certo? Obtenho então a segunda equação, né, a equação em y da equação paramétrica. Um exemplo simples, apenas para aplicação. Vamos escrever as equações paramétricas da circunferência, com centro no ponto menos 1, 1 e raio 3. Né? Então, a equação paramétrica é x igual ao x0, que é a abscissa do centro, no caso é menos 1, mais o raio cosseno de t. E a equação em y é y igual a y0, que é a abscissa do centro, no caso é 1, mais o raio, que é 3, vezes o seno t. Então, essas aqui constituem as equações paramétricas da circunferência, de ponto menos 1, 1,
como centro e raio 3. Vamos agora iniciar o estudo das cônicas. Inicialmente, vamos falar da elipse. Vamos fixar dois pontos distintos do plano, o ponto F e um outro ponto F1. E vamos imaginar, por exemplo, esse ponto F e F1 sejam dois pregos, tá, fixados em uma madeira, por exemplo. Tá? E vamos considerar 2A, isso aqui é um número real, é um comprimento, tá? De tal forma que esse comprimento 2A seja maior que a distância entre os pontos F1 e F2. Desculpe, F e F1. Tá? Ou seja, você pega uma corda, digamos assim, onde o comprimento dessa corda, que nós estamos chamando de 2A, certo? Seja maior que a distância entre esses dois pregos fixos, tá? Aí você amarra essa corda, amarra uma ponta aqui em um prego, amarra a outra ponta em um outro prego, tá? Inicialmente a corda está aqui, certo? Tem essa caracterização, certo? Agora, o que é a elipse, tá? A elipse ela é formada por todos os pontos do plano descritos da seguinte forma, tá? Vou descrever inicialmente geometricamente, depois algebricamente. Geometricamente, se você pegar essa corda aqui, tá? Fixar alguma coisa, digamos, um lápis, uma caneta, tá? Esticando essa corda, como na figura, ó, aqui foi esticada a corda com a ponta da caneta, a ponta do lápis. E se você, né, sair deslizando esse lápis até onde o comprimento dessa corda aqui esticada permitir, tá? Então você vai formar uma figura nesse formato aqui, tá? E isso vai constituir uma elipse, certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui é um ponto que está na elipse, que a corda, ó, você esticou assim, ó. Certo? Aqui é o mesmo comprimento da corda inicial, tá? Só que esticada mais perto do prego F, certo? Algebricamente, essa elipse é formada por todos os pontos P do plano, tal que a distância, aqui o ponto P, tal que a distância do ponto P a o ponto F, somado com a distância desse ponto P até o ponto F1, seja exatamente 2A, que é o comprimento da corda. Então, isso que caracteriza a elipse. Vamos estudar agora um pouco mais detalhadamente os elementos que constituem uma elipse. Tá? Os pontos F e F1, que nós utilizamos inicialmente para amarrarmos a corda, são denominados de focos. Esses pontos extremos da elipse, tanto o extremo à esquerda, o extremo à direita, o extremo superior e o extremo inferior, nós denominamos de vértices da elipse. Tá? A elipse ela pode estar tem algumas configurações. Tá? Por exemplo, ela pode estar, digamos, com esse grau de achatamento maior aqui no mesmo sentido do eixo X, ou ela pode estar com esse grau de achatamento maior aqui no mesmo sentido do eixo Y, certo? Acontece que os focos, né, da elipse, eles sempre estão em cima do eixo maior da elipse, tá? Então aqui os focos estão no eixo X, na segunda figura os focos estão no eixo Y, certo? Os vértices sobre o eixo maior, eu estou denominando de A também, tá?
Então aqui os vértices A estão sobre o eixo X, aqui os vértices A na segunda figura estão sobre o eixo Y. Já os vértices que se encontram no eixo menor da elipse, estou denominando de B. Então aqui os vértices B estão sobre o eixo Y, na segunda figura, os vértices B estão sobre o eixo X, certo? Aqui ambas as elipses estão centradas na origem, certo? Nesses casos aqui, as coordenadas dos focos, tá? Eu vou denominar a distância entre os focos é 2C, é a distância focal. O comprimento do eixo maior da elipse é o 2A. Já o comprimento do eixo menor da elipse é 2B. Tá? Então, como o comprimento do eixo maior da elipse é 2A, né? E a elipse está centrada na origem, então ela vale A para um lado e A para o outro. O eixo maior mede A à direita da origem e mede A à esquerda da origem. Portanto, os vértices A têm coordenadas A0 e menos A0. A mesma ideia aqui, né? Como o eixo maior tem comprimento 2B e ela está centrada na origem, então é B unidades para cima e B unidades para baixo. Então os vértices B têm coordenadas 0B e no outro caso 0 menos B. A distância focal, que é a distância entre os focos, valendo 2C e a elipse centrada na origem, então vale C para a direita e C para a esquerda. Portanto, os focos têm coordenadas C, 0 e o segundo menos C, 0. Tá? Bom, essa mesma análise que eu fiz para a elipse centrada na origem e eixo maior sobre o eixo X é válida para a elipse centrada na origem e eixo maior sobre o eixo Y. Certo? Só vai mudar aqui as coordenadas, né? Como o eixo maior agora está sobre o eixo Y, então o vértice A, por exemplo, vai ter coordenada 0, A. O foco F, por exemplo, tem coordenada 0, C, né? Porque como está sobre o eixo Y, o X é 0. Uma característica importante, tá? É que, lembre, como o vértice B, como esse ponto aqui é um ponto que está em cima da elipse, e eu sei que essa distância somada com essa distância é 2A, esse triângulo aqui é um triângulozinho retângulo, que ele é equivalente a esse outro triângulo, tá? Então, essa hipotenusa aqui tem que ser igual a essa. Então, como esse valor tem que ser igual a esse outro, então esse pedaço aqui da hipotenusa tem que ser A. Então, na elipse, o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, na elipse, a metade do eixo maior ao quadrado é igual a metade do eixo menor ao quadrado mais a metade da distância focal ao quadrado. Uma última informação é que nós podemos calcular o grau de achatamento dessa elipse, tá? O grau de achatamento da elipse. Quem mede isso é a excentricidade da elipse. E ela é calculada por C, o valor de C, mesmo C da distância focal, dividido por A, que é esse mesmo Azinho do eixo maior. Bom, considerando a definição de elipse, né, que é os pontos do plano cuja distância a um foco somado com a distância ao outro foco é igual a uma constante, 2A, denominada de eixo maior da elipse, os pontos P de coordenada x e y do plano que estão na elipse
satisfazem uma equação. E a equação dessa elipse é dada abaixo. No caso em que a elipse tem centro na origem, a equação da elipse é simplesmente x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 é a equação da elipse centrada na origem com eixo maior medindo 2a, eixo menor medindo 2b, certo? E lembrando que nós temos essa relação entre o valor do semi-eixo maior, o valor do semi-eixo menor e o valor da semidistância focal, certo? Já a elipse tendo essa segunda configuração, centrada na origem e o eixo maior dela sobre o eixo y, a equação é então x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Então percebam que a única diferença dessa equação para essa é a posição do A e do B, ou seja, do semi-eixo maior e do semi-eixo menor. E é fácil você memorizar. Toda vez que o semi-eixo maior, ou que o eixo maior está sobre o eixo x, então o A vai estar embaixo do x. E toda vez que o eixo maior estiver sobre o eixo y, o A, que é o que representa, vai estar embaixo do y. Uma observação que fazemos é que se essas elipses, ao invés de centradas na origem, estiverem centradas em um ponto arbitrário, de coordenadas x0 e y0, as equações da elipse são praticamente as mesmas. O que muda é que ao invés de apenas x sobre a ao quadrado mais y sobre b ao quadrado igual a 1, você vai ter x menos o x0 ao quadrado mais o y menos y0 ao quadrado, onde o x0 e o y0 são as coordenadas do centro. Então, essa primeira equação é a equação da elipse com centro no ponto x0 e y0 e eixo maior sobre o eixo x. Já essa segunda equação é a equação da elipse com centro no ponto x0 e y0 e eixo maior sobre o eixo y. Vamos a um exemplo. Escreva a equação da elipse de focos f, de coordenadas 1, 1, e foco f1 de coordenadas menos 1 e 1. E eixo maior 4 raiz de 2. Determinar também a sua excentricidade. O ideal, é que a gente tente esboçar esses elementos da elipse, nos eixos x e y, para nós sabermos a posição dessa elipse, se o eixo maior dela está paralelo ao eixo x ou se o eixo maior dela está paralelo ao eixo y. Então, o primeiro foco tem coordenadas 1 e 1. Então, eu marco aqui x1 e y1. Então, está aqui o foco F. O segundo foco, F1, tem coordenadas menos 1, 1. X é menos 1 e o Y é 1. Então, aqui está o segundo foco da elipse. Como o eixo maior é um eixo que contém os focos, então o eixo maior dela é o eixo que está paralelo ao eixo x. Então, uma elipse que tem eixo maior paralelo ao eixo x, a equação é x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Agora o que nos resta é determinar quem é x0 e y0, ou seja, as coordenadas do centro dessa elipse. Determinar também quanto equivale o eixo, o semi-eixo maior, o A, e o semi-eixo menor, que é o B. Aqui, o centro de uma elipse, ele divide a elipse de forma simétrica. De forma simétrica. Então, como essa distância aqui
o centro da elipse está na metade dos focos. Tá? Então, como o centro da elipse está na metade dos focos, e essa distância para cá é 1 e para cá também é 1, então o centro dela tem que estar bem aqui. Tá bom? Então, esse pontozinho é o centro da elipse. Então, as coordenadas desse ponto é o x vale 0 e o y vale 1. Então, essa elipse tem centro no ponto 0, 1. Então, eu já sei quem é o meu x0 e quem é o meu y0. Então, eu já vou substituir. O x0 é 0, então fica x menos 0 ao quadrado. Mais o y menos o y0 é 1 ao quadrado. Repita esse igual a 1. A questão me diz que o eixo maior da elipse vale 4 raiz de 2. Então, o eixo maior é 2a. Então, isso é 4 raiz de 2. Então, se eu dividir por 2, então o a fica 2 raiz de 2. Certo? Se eu elevar a ao quadrado, 2 raiz de 2 se elevar ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2. Fica 4 vezes 2, que dá 8. Então, o a ao quadrado vale 8. Certo? Então, resta agora encontrarmos o valor de b. Para encontrarmos o valor de b, nós usamos o fato que na elipse o a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é 8. Acabamos de calcular. B ao quadrado é o que eu quero saber. Quanto é que é C? C é a metade da distância focal. Ou seja, esse valorzinho daqui para cá. Então, esse valorzinho daqui para cá vale 1. Então, aqui é 1 ao quadrado. Portanto, o B ao quadrado tem que ser 7. Já que 1 ao quadrado é 1. E somado com b ao quadrado tem que dar 8, então b ao quadrado tem que ser 7. Então, eu substituo aqui por 7. Aqui, simplesmente, fazendo x menos 0 ao quadrado, como sendo x ao quadrado, então nós obtemos que a equação dessa elipse é x ao quadrado sobre 8 mais y menos 1 ao quadrado sobre 7 igual a 1. Tá? Então, essa é a equação da elipse, tá? Já para determinar a excentricidade dessa elipse, simplesmente lembramos da expressão. A excentricidade é o valor de C dividido pelo valor de A. O valor de C, nós encontramos que é 1, né? Então é 1. E o valor de A, encontramos que é 2 raiz de 2. Então, é 1 sobre 2 raiz de 2, que, ao racionalizarmos, obtemos, então, que o valor da excentricidade é raiz de 2 sobre, aqui fica 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre 4. Isso nos dá a excentricidade da elipse. Uma continuação desse problema, né, que não foi pedido aí no exemplo, mas que é interessante nós fazermos, é determinar as coordenadas de todos os vértices dessa elipse. Tá? Nós sabemos as coordenadas dos focos, né, que foi nos dado pela questão, mas quais seriam as coordenadas dos vértices? Quem seria, por exemplo, aqui o A1? Né? O A1 vai estar aqui. Quais seriam as suas coordenadas? Quais seriam as coordenadas do A, do outro vértice aqui? Quais seriam as coordenadas do B, do B1? Por exemplo, aqui, as coordenadas do A, o A, como ele está nessa altura aqui, ó, o y dele é 1. Tá? O A1, também o y dele vai ser 1, porque ele está no na mesma reta determinada pela reta dos focos. Então, como a reta dos focos aqui passa y igual a 1, então o y do eixo maior aqui vai ser 1 também. Agora, as abscissas, né? As abscissas, como o valor de A, né? O valor de A é essa distância daqui para cá, né?
porque, de novo, o centro aqui, o x do centro está em cima do eixo y, então vai ser simétrico, né? Então, isso aqui vai ser o valor de A. Tá? Então, como o valor de A é 2 raiz de 2, então, abre-se isso aqui do A, vai ser 2 raiz de 2, que ficou um pouco pequeno, mas dá para entender, né? Já do A1 vai ser menos 2 raiz de 2. Então, as coordenadas de A1 vai ser menos 2 raiz de 2, 1. E de A, 2 raiz de 2, 1. As coordenadas dos focos já sabemos. Quem seriam as coordenadas aqui de B, por exemplo? B é um ponto que está aqui, tá? Sobre o eixo menor da elipse. Aqui, o x do B é o mesmo x do centro, porque ele está na reta que contém o centro. Paralelo ao eixo y, então o x do B é o mesmo x do centro. Como o x do centro é 0, então vai ser 0 aqui, tá? Já o valor de y é essa distância do centro até o valor de B, que é o valor bzinho. Como o b é 7, o bzinho é raiz de 7. Então a distância... Então, assim, não é que o valor de b aqui é raiz de 7, certo? Essa distância de b até c é raiz de 7. Como aqui já vale 1, então é 1 mais raiz de 7. Então, isso dá a ordenada de B. E o do B1 é a mesma ideia. O B1, o x dele, nesse caso aqui, vai ser o mesmo x do centro, que é 0. Já o y dele é 1 menos raiz de 7.